Abrimos o nosso programa de hoje desejando total bem-estar a todos vocês. Talvez vocês não saibam, mas o nosso Diálogo Espírita é gravado com certa antecedência. Por esse motivo, nós estamos um tanto quanto defasados em relação ao tempo para fazer o registro da desencarnação no dia 13 de maio do médium Divaldo Pereira Franco, aos 98 anos de idade. 2 semanas à frente, nós vamos nos ocupar novamente deste personagem que no nosso quadro Abraço Fraterno. Mas nós não podemos deixar de fazer menção, neste primeiro momento, e expressar o nosso preito de gratidão por tudo que esta pessoa fez em benefício a milhares de pessoas, se não milhões. Não creio que haja um único espírita que de alguma forma não tenha sido alcançado pelo benefício, algum benefício do extraordinário trabalho missionário de Divaldo Pereira Franco. Em algum momento de nossas vidas, nós recebemos ou lemos pelo menos algum dos seus 260 livros psicografados, que venderam mais de 10 milhões de exemplares. Ou lemos uma mensagem volante de consolo e esclarecimento. Ou, quem sabe, um artigo de jornal. Ou então assistimos a uma de suas 20 mil conferências realizadas em mais de 70 países. E nem estamos falando aqui das cerca de 5 mil pessoas assistidas diariamente na Mansão do Caminho, instituição por ele fundada em 1952, ou de seus 650 filhos adotivos. Divaldo Pereira Franco certamente tem um lugar de destaque na galeria dos maiores médiuns do mundo de todos os tempos. E tudo que dissermos aqui será insuficiente para dimensionar a dedicação, a renúncia, a capacidade ímpar de comunicação através da mediunidade e a sua integridade moral. Com certeza, este outro mundo, este outro plano de vida com o qual ele era tão familiarizado, deve estar recebendo ele com muita festa, o regresso do grande embaixador do amor e da paz. Obrigado, Divaldo. Amigos, estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje, com o quadro Reflexões de A a Z. Temos 3 palavrinhas aí para nós analisarmos. Eu vou começar aqui com a Andréia Clenias, para falar de druidas. Pouca gente, acho que conhece essa palavra, né? Da onde é que vem e o que tem a ver isso aí com o Espiritismo? Nossa, é tão interessante a cultura druida, mesmo porque temos informações que Allan Kardec, ele foi considerado um antigo sacerdote druida. Então, esse povo, eles eram, o termo, antes de falar um pouquinho mais, o termo druida quer dizer consciência do carvalho. É bem interessante. Eles eram sacerdotes do povo celta e era uma etnia que habitava várias extensões da antiga Europa. Eu vou citar aqui para não perder nenhuma. Ela era uma área compreendida entre Portugal e Espanha, a oeste, Cordilheira dos Cárpatos, a leste, Bélgica, norte, Itália, ao sul, passando pela Irlanda, pela Inglaterra, País de Gales, Escócia, e, enfim, várias regiões da Europa, né? França, Dinamarca, Suíça, Áustria. Esse povo, eles estudavam muito a natureza, eles faziam as práticas de sacerdotes, faziam os estudos médicos, sobre as sombras dos carvalhos, né, o termo vem daí. A gente entende que o Allan Kardec, ele recebeu
esse nome, esse codinome de Allan Kardec, justamente porque houve a informação, num daqueles grupos que ele participava, de que ele tinha sido um grande líder druida naquela época, e tem muita similaridade, esse povo tinha muita similaridade com o que a doutrina também preconiza, que é, acreditavam em reencarnação, acreditavam na comunicação entre o mundo espiritual com o nosso mundo material, lei de causa e efeito, esferas espirituais elementais, evolução espiritual contínua, e tem uma infinidade de informações importantes aqui, bem interessantes, que a gente, quando começa a ler, a gente quer ler mais, estudar mais. É uma informação, são conteúdos filosóficos tão interessantes que a gente se debruça. Pena que aqui hoje não podemos falar tanto, né? Detalhe que chama atenção também, né? A gente chama atenção, é que o próprio pseudônimo, né, do professor Hippolyte, que adotou depois Allan Kardec, era, segundo a informação, acho que foi do Zéfiro, né? Acho que foi ele que fez essa revelação para Kardec lá nas primeiras sessões, antes do Livro dos Espíritos, tudo. Um certo dia foi revelado que ele, Hippolyte, tinha sido um sacerdote druida, e numa dessas encarnações, pelo menos uma, ele havia adotado o nome de Allan Kardec. E aí ficou Allan Kardec como nós conhecemos. Só isso? Tem muita coisa. Mas vamos ver se sobrar tempo, a gente volta. Isso pode complementar com mais alguma informação relevante. Bom, aí nós vamos para demônios. Pode parecer um tema pesado, mas o que você pode falar a respeito, Mariana? Então, dentro do cristianismo, né, é um anjo que se rebelou contra Deus porque ele queria ser Deus. Então ele fazia parte, né, da guarda lá especial de Deus, e ele se rebela. Então eles colocam, né, diz que esse chefe que se rebela é Lúcifer. Mas, se nós formos ver a origem do demônio, lá na Babilônia já existia, né, a crença nesse demônio. E era uma crença mental. Eles usavam essa crença para colocar medo, era um modo de controle para que as pessoas não praticassem coisas erradas, não se perdessem, né? Então, eles tinham medo porque o demônio iria tomar a alma deles, que o demônio ia fazer maldade. E ali, então, tinha-se uma figura mental. Com a expansão da Igreja Católica Romana, então eles vão instituir no concílio, no concílio do ano V, né, no século V, eles vão então materializar esse demônio. Então antes era só uma figura mental, passa então a descrever que é uma figura que tinha a pele toda avermelhada, chifre, rabo, que tem um garfo e que ele faz as maldades, que ele persegue, tudo numa maneira de controle, né, de uma população para que ela pudesse ficar submissa ao poder da época. Então, o demônio ele foi então no imaginário das pessoas, ele foi crescendo, ganhando força. E é tão interessante que ele ganha tanta força que também tem aqueles que são simpatizantes, né? Então foi criado, principalmente na Itália, né, os satanistas que cultuam o demônio, porque aí os rocks, né, na música, o rock, na arte, no teatro, eles começaram então a endeusar, trazer esse demônio mais perto. E com isso, então, esse demônio ele foi perdendo essa característica, né, de tão assombroso que ele é. Mas ele continua até hoje, em alguns segmentos religiosos, né, eles falam que se você não segue Jesus, o demônio está com você. Né? Então, é uma maneira de frear, né, as pessoas desses segmentos religiosos que perduram até hoje. E no Espiritismo? No Espiritismo existe demônio? Nós vamos ver lá no livro, né, que faz parte da codificação O Céu e o Inferno, um capítulo só sobre o demônio.
E é bem interessante também que nós vamos ver que Kardec vai afirmar, né, que os espíritos superiores vão afirmar, Kardec, que não existe espírito ruim, eternamente, infinitamente, criado ruim. Todos nós tivemos o mesmo princípio. E o demônio, né, é um espírito ainda em evolução, é um espírito imperfeito moralmente, que ainda se compraz com o mal, mas é transitório, porque a evolução é para todos. E esse dito demônio, esse espírito ainda imperfeito, ele vai atingir sim o grau de perfeição. Então não existe demônio, existe irmãos, espíritos ainda, né, na moralidade imperfeitos, inferiores, e que nós devemos ter um olhar de compaixão, porque são irmãos que ficam ali teimando e eles vivem, né, numa ilusão de poder, uma ilusão de que são felizes, mas na realidade não são. Mas todos nós, nenhuma ovelha vai se perder. Todos nós somos espíritos e fomos criados pelo nosso Pai, que é Deus, né, que é justiça, bondade e misericórdia. É interessante, né, Mariana? Eu tenho observado, às vezes, nos grupos de WhatsApp é colocado, às vezes você vê recortes, até por questão de conteúdo de um sermão dos padres católicos, que eles têm mudado. Você pode ver que eles já não falam mais de o diabo, o Lúcifer e tal, eles não falam no singular, eles falam no plural. Geralmente eles falam que são espíritos, usam o termo espíritos, igual nós. Então, porque eu acho que eles se convenceram, né, enfraqueceu esse dogma, esse princípio de fé de que havia uma separação entre o bem e o mal, Deus reinando, simbolizando o bem, e o diabo, o demônio, o mal. Eles reconhecem que não há há muitos, milhares, e nós sabemos que há milhares de espíritos nessa condição, que poderiam ser taxados de satânicos, essa coisa toda. Um outro detalhe que também em relação ao passado, que antes lá na pré-história, antes de Cristo, né, com Sócrates, por exemplo, ele falava no daimon, que era, como você falou ali, uma representação mental. Para ele, era o seu conselheiro, o seu tutor espiritual, que o inspirava, né? Ele dizia que ele tinha um daimon, e daí, em parte, também surge a palavra demônio. E uma terceira observação para fechar, para passar para a Andréia. Recentemente, no Rio Grande do Sul, uma grande polêmica, não lembro mais qual é a cidade, onde se erigiu lá uma escultura, uma estátua lá, imensa, não lembro mais o tamanho, para homenagear, digamos assim, o diabo, o Satã, sei lá Satanismo, quem. né? O satanismo, porque faz parte de um culto, como você mencionou ali. Andréia, a terceira a gente já falou em outras oportunidades, mas como você é do ramo aí, vale também falar um pouquinho de novo, bem sinteticamente, sobre depressão. É a terceira palavra que nós temos para hoje. A depressão é um transtorno que tem um alto... as estatísticas não são favoráveis, então sabemos que temos um grande número de pessoas com depressão, né, que precisam de tratamento, precisam de aconselhamento, precisam de psicoterapia, também da orientação que nós buscamos muitas vezes na casa espírita, no templo, na igreja, no culto, porque envolve também a parte espiritual, não é só a parte neurofisiológica, que é entendida como a falta de neurotransmissores em alguns circuitos cerebrais, por exemplo, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, e aí a pessoa tem os sintomas depressivos. Como ela é multifatorial, é uma doença multifatorial, e a gente chama aqui de mais de transtorno do que de doença, porque ela pode ser, a gente pode entrar em remissão com esse transtorno, a pessoa pode aprender a lidar com o transtorno, se ela for consciente, se ela buscar ajuda, se ela tentar olhar o lado também positivo das coisas, da vida. Então, é um transtorno multifatorial. Ele tem a ver com parte genética, mas também tem a ver com a parte espiritual. Quando a gente está lendo o livro, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entendendo, né, que a depressão tem a ver muitas vezes com aquele espírito que se rebela contra as leis divinas, que não aceita
as contrariedades que todos nós passamos. É como se ele tivesse uma melancolia, e muitas vezes ele não tem essa percepção consciente, ele tem uma percepção inconsciente, e às vezes ele quer voltar àquela vida espiritual que ele tinha antes de encarnar. E aí ele é tomado por um sentimento muito profundo de tristeza, porque ele se depara com esse veículo carnal que é denso, que é pesado, com as dificuldades que precisa passar aqui na vida, na Terra, no encarnado, e aí ele se rebela, ele fica contra, e aí ele pode deprimir. Essas explicações são mais de ordem espiritual. A depressão mais de ordem fisiológica tem a ver, então, com a diminuição desses neurotransmissores no sistema nervoso. E aí a pessoa se sente triste, ela rumina muito pensamento, ela tem dificuldade de dormir, ou tem excesso de sono, ela tem problemas com alimentação, por exemplo, come demais ou come de menos, ela se culpa muito, ela pode ter pensamentos suicidas, né? E pode cometer o suicídio por conta da depressão. É uma doença grave. É necessário atenção, cuidado, buscar ajuda, conversar com alguém sobre o que está sentindo, não ficar remoendo aqueles pensamentos de culpa, de tristeza, sem informar alguém, um familiar, um amigo, ou mesmo na casa espírita. É bom a gente recordar também que esse próprio desequilíbrio dos neurotransmissores, esse desequilíbrio não é a causa, ele já é um efeito, né? É o efeito da própria vivência espiritual, seja provocado por coisas do passado, ou seja por uma espécie de gatilho que é disparado a partir do momento de uma situação traumática, né? A pessoa, essas causas gerais aí, como às vezes é um problema sério de saúde, às vezes a perda de um filho, ou a perda do emprego, um baque financeiro. Então, tudo isso, para muitas pessoas superam. Por que muitas pessoas superam e outras não? Porque ela já, de certa forma, espiritualmente, ela é fragilizada, está fragilizada. Então, só falta aquele momento para a coisa desandar, como a gente diz, né? Então, na verdade, é todo um conjunto, né? Porque a gente realmente não pode ver a pessoa apenas o corpo físico. Existe muita coisa por trás, existe o emocional, existe o mental, existe o espiritual propriamente dito, existe o perispírito com as suas marcas, né, do passado. E essa consideração que tem que ser feita, geralmente a ciência materialista ela não leva em conta. Mas estamos melhorando, estamos progredindo. Um dia a gente chega lá para tratar de uma maneira mais adequada, né, o ser humano como um todo. Amigos, ficamos por aqui, tem o nosso quadro final aí daqui a pouquinho. Jornal Comunicação Espírita, o voo do espírito rumo ao infinito. Editorial, a luta do bem contra o mal e a transição planetária. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual. Em conexões e reflexões de A a Z, hoje, higiene e hipocrisia. E ainda uma reflexão sobre o papel da fé na longevidade. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Caríssimos amigos, nosso quadro de hoje, comentando a notícia, não podemos deixar aqui fazer vistas grossas, dizer que não nos importa em algum grau a escolha do novo Papa, Leão XIV, né, norte-americano de nascimento, que se considera mais latino-americano, porque teve grande parte do seu trabalho de catequese, enfim, a sua atuação junto à igreja no Peru, e que agora substitui o Papa Francisco. É inegável que uma figura tão representativa, uma pessoa tão importante na hierarquia, é o posto máximo, digamos assim, né, da Igreja Católica, se não nos afeta diretamente, porque nós temos as nossas crenças, os nossos princípios que nós seguimos, espíritas bem distintos, apesar de um ou outro princípio ser em comum com os demais cristãos, não só católicos, né? Uma crença em Deus, por exemplo, a crença na sobrevivência de um princípio espiritual, uns chamam alma, espírito, etc.
Mas talvez o papel desempenhado pelo Papa, pela representatividade, são 1 bilhão e 400, 2 bilhões e 400 milhões de adeptos, né? O que isso significa? Em termos, Rose, eu colocaria assim, te perguntaria, de um posicionamento, porque eu escutei antes da eleição um cardeal falando, mas lá dentro não é assim, os cardeais eles se entendem muito bem, não há essa questão de disputa e tal. Parece que isso não é bem verdadeiro, né? A gente conhece por livros e filmes... Espírita tem disputa, pois é, a gente conhece por livros e filmes que a situação lá dentro às vezes é bem complicada. Talvez não tenha sido o caso agora. Então, quer queira... Uma coisa que eu vou adiantar para você, que me chamou a atenção, é o seguinte, definitivamente com a passagem do Francisco, desde o outro, né? Mas desde o Francisco, eu acho que uma coisa ficou muito clara. Eu lembro que num programa nosso, Diálogo Espírita, quando o Francisco foi eleito, a gente trouxe esse assunto aqui. E a gente enalteceu algumas virtudes dele, a humildade, a simplicidade e tal, a aproximação com os pobres, com, né, o linguajar. Mas depois algumas coisas foram mudando um pouco. Pelo menos para mim, a minha opinião, eu confesso que mudei um pouquinho a opinião que tinha a respeito dele. Isso prova que aquele dogma da infalibilidade papal está longe de ser verdadeira. Hoje em dia quase nem se fala, né? A gente vê que eles estão lá naquela situação, mas eles também são muito humanos e, portanto, falham. Então, o que você gostaria de acrescentar nesse... Em relação à sucessão, posição do Francisco versus Leão XIV. Bom, em primeiro lugar, eu estou mais apta, como eu disse ao Wilson, a discutir Kardec que a discutir Leão XIV. Mas vamos lá, porque faz parte do nosso mundo, né? É importante a doutrina espírita, ou na doutrina não, a doutrina não tem nada a ver, o movimento espírita, as pessoas em particular, terem uma certa análise crítica dos fatos do mundo. Ele é um líder político, é um líder religioso. Francisco conquistou a nossa admiração, gente. O homem era corajoso, não foi à toa, né, que o Bento saiu e torceu para ele entrar. Por quê? Porque ele abriu clareiras, né? Sua postura pessoal, aquele sapato grande argentino, pisou firme e abriu espaço em relação ao acolhimento, em relação ao repúdio, ao excesso de pompa e riqueza, né, de que o Vaticano se reveste. Obviamente que a Igreja, para se preservar, ela tem que ser conservadora. E a escolha subsequente, como é natural em qualquer instituição, é um passo atrás, uma posição mais conciliadora, mais intermediária. Entretanto, Leão XIV foi escolhido cardeal, né, foi selecionado para alguns dos postos principais da Igreja pelo próprio Francisco. O que, em algum sentido, significa continuidade de postura e de visão a respeito dos temas básicos: desigualdade social, pobreza, inclusão, proteção das minorias, né? Não concordar de jeito nenhum com a guerra, com o massacre de povos e posicionar-se firmemente em relação a isso. Por outro lado, o que a gente nota, né, nessa postura inicial dele? Um pouco mais conservador, aceitando símbolos, né, que Francisco rompeu abertamente com o acolhimento desses símbolos antigos. Ele está acatando. Naturalmente, esse acatamento visa o quê? Óbvio, aproximar. A Igreja estava a ponto de ter um cisma entre os conservadores, e ainda tem, né? E os mais modernos. E ele está tentando conciliar, aproximar. Uma missão que vai exigir uma profunda renúncia pessoal, porque ele vai desagradar a ambos os lados. Aos que esperam Francisco II e aos que torcem para que, né, na verdade, haja uma posição e um retorno a uma posição mais conservadora, mais litúrgica, do acolhimento de determinados símbolos que formou o poderio do papado no passado. Entretanto, acreditamos que, por ter vivido tantas décadas no Peru, junto a comunidades carentes, a posição dele há de ser, certamente, de acolhimento e proteção das minorias, como foi, né? Quando ele era um padre, quando ele era um bispo, e quando buscou se aproximar dos desvalidos e foi tão firme na sua proteção aos imigrantes. Eu acho assim, Rose,
pode parecer, de novo, né, insistir um pouquinho, pode parecer soar um tanto quanto estranho de nós estarmos num programa espírita aqui conversando sobre o Papa, o movimento da Igreja e tal. Mas não dá para negar, né, justamente pelo número de adeptos que tem no mundo inteiro, a palavra dele sempre é ouvida. Muita gente não segue, inclusive dentro da própria estrutura, dentro do próprio clero, né? Nós vemos aqui no Brasil essa mesma polarização que nós observamos nos partidos políticos, no governo, fora do governo. Eu já vi padres radicalizando de um lado e outro padre radicalizando completamente. Inclusive, gente que muito aplaudia o Francisco e padres, sacerdotes que muito criticavam o Francisco, né? Então, hoje em dia é aquela história, cada cabeça é uma sentença. O direito de liberdade da pessoa se expressar, a Igreja foi, né, ao longo dos milênios, pelo menos 2000 anos aí, né, o catolicismo, corrija-me aí, me diga, a Igreja Católica ela surgiu a partir de quando? É mais ou menos o ano 400, com Constantino, quando o cristianismo, né, se transformou no catolicismo. São pelo menos quase 1.700 anos, né? Então, ela já foi muito mais fechada. E são movimentos que a gente observa, né, de vai e vem. Quando a coisa parece que vai muito para um lado, daí vai alguém lá e começa a puxar um pouquinho de volta para equilibrar melhor a balança. Mas isso tem influência, o que eu quero colocar, né, Rosa, que isso tem, de certa forma, influência, não do ponto de vista de entendimento, de conhecimento espírita, mas em termos de valores gerais, porque aquilo que o Papa fala, como chegou um momento que se insinuou que o próprio Francisco estava flexibilizando o problema de aborto, essa é uma situação muito grave que repercute em todo, não é só para os católicos, mas em todas as religiões, né? Então, a palavra dele, do Papa, seja qual for, e para cá, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, acaba repercutindo na sociedade como um todo. E isso, quer queira, quer não, nos influencia. Influencia, sim. O que nós esperamos, né, como de qualquer líder político já desejaríamos, imagine um líder religioso, né, que ele possa sair e consiga se libertar além das aparências e da liturgia do seu cargo, e realmente possa juntar-se a todas as cabeças e os corações que estão vibrando pela paz mundial, pelas crianças de Gaza, pelas famílias de Israel, pelo povo da Ucrânia, por aqueles tantos que estão isolados dentro da própria Rússia e pela humanidade em geral, que rezamos por ele para que tenha equilíbrio, força e coragem, para dar continuidade a Francisco. Inclusive foi muito tocante ele dizer que no momento da sua entronização ele sentiu a presença espiritual do Francisco abençoando, né? Mesmo à distância, o que demonstra um compromisso com a continuidade. Mas que ele possa ter o equilíbrio necessário são os nossos votos de todo o coração e amor a esses deserdados que precisam de todos que possam se unir a favor deles. É isso, meus amigos. Demos um recadinho rápido aí. Fica para a reflexão de todos vocês. Obrigado pela audiência, muita paz e até a próxima semana. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEVR no YouTube.